Eu vou falar algo rapidamente hoje sobre fortalecendo os alicerces do matrimônio. Às vezes meu casamento está tudo ok, está tudo bem, mas eu posso ajudar outra pessoa. Eu posso ajudar o meu amigo, um parente meu, eu posso ouvir e passar para ele. Então isso nos ajuda muito. E essas coisas, irmãos, não é imediato. Eu sei que hoje nós vivemos numa cultura imediatista, conforme Zygmunt Bauman fala, né? Tempos líquidos, mas nós estamos, algumas coisas, não adianta pegar atalho. Nós precisamos estar praticando, estar cada dia entendendo um ao outro, fortalecendo o alicerce do casamento, a fundação do casamento. E se Cristo não estiver aí, nada adianta. Salmo 127:1 fala assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por Tua palavra. Ó Deus, seja abençoando cada um de nós. Mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoe, ó Pai, cada casal aqui representado. Ó Deus, porque nós sabemos que nós precisamos, ó Deus, do Senhor a cada dia em nossas vidas e nossas casas. Ó Deus, que nessa noite o Senhor abra, ó Deus, cada entendimento, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser uma família bem fundamentada no Senhor. E nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos entender algumas importâncias de fortalecer os alicerces do casamento, segundo principalmente esse verso de Salmo. Se Deus não for o construtor da casa, não adianta eu fazer tantas coisas se o Senhor não está abençoando. Não adianta eu ter dinheiros e mais dinheiro se o Senhor não está ali, se o Senhor não estiver no lugar. Não adianta eu ficar comprando coisas e mais coisas para o meu filho se eu não tenho uma base fundamentada em Deus. Entende como que se o Senhor não for o construtor, de nada adianta o homem da casa trabalhar, a mulher trabalhar, porque tudo vai para o ralo. Todas as coisas que não são bem projetadas, todas as coisas que não têm um planejamento em Deus, ela não prospera. Em vão será inútil a sentinela, o guarda, montar ali toda a proteção se o Senhor não estiver. E eu gostaria de explorar hoje aqui alguns princípios bíblicos e práticos que nos ajudarão a basear, a edificar um relacionamento sólido, baseado no amor, baseado no respeito e baseado também num compromisso mútuo, porque hoje às vezes falta amor. Mas aí Paulo lá em Coríntios 13 fala que o amor ele é o quê? Verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais perece. Olha só, às vezes eu falo assim, eu tenho amor. Até quando eu tenho amor? Para com o meu cônjuge. Eu não estou dizendo que hoje nós viemos de famílias mistas. Hoje a igreja ela é composta, não é mais de, às vezes, marido e mulher apenas. Tem ali, já divorciou. Irmãos, fiquem em paz. Eu não estou direcionando a palavra para aquele que já teve um divórcio, agora está no outro casamento. Fica tranquilo, não estou falando disso. Eu estou falando para aqueles que, às vezes, hoje, está à beira de um divórcio, por exemplo. Porque já foi, e tem casos que não adianta. Tem casos que a pessoa está ali sendo oprimida pelo marido, não tem mais respeito dentro de casa, não tem mais amor, e não tem mais um monte de coisas. A casa está totalmente destruída, o lar, e ali para endeusar diante da sociedade um casamento bonito, uma família perfeita, continua. Não estou falando disso, porque não tem como. Porque algumas pessoas, hoje nós ouvimos muito dos religiosos. Não, mas o divórcio, a Bíblia é contra. Sim, é contra. Mas se não tem jeito,
separemos a cultura, tá? Culturalmente falando. Então, se não tem jeito, não dá. Mas isso não é um parâmetro para que eu possa, então, ficar divorciando o tempo todo. Eu vou, sim, lutar pelo meu casamento. Amém? Eu preciso lutar. Não é, às vezes, chega alguma coisa, já deu. Até onde transborda o cálice meu? Já chega, já deu. Não tem mais amor. Não tem ou nunca teve. Entende? Algumas coisinhas que nós vamos levando, baseado na cultura secular, baseado nisso, e esquecendo da Bíblia, eu vou reproduzindo isso dentro da minha casa. E o meu filho que está crescendo vai vendo e vai reproduzir no futuro. Então essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. Se eu estou fortalecendo o alicerce do meu casamento em Deus, aquele que sustenta todas as coisas. Deus é o provedor. Irmão, se Deus não provê nada, e eu achar que eu que vou fazer tudo acontecer, eu estou enganado. Porque Deus, ele supre. Então nós vamos falar alguma coisa aqui sobre a instituição divina, que é o casamento. E a outra instituição que é a igreja que Deus deixou, e por que hoje eu estou falando mal do meu casamento para as pessoas? Por que às vezes eu encontro um amigo, eu falo assim, rapaz, em casa não está fácil. A minha esposa, ela faz isso, ela faz aquilo outro, ou ela não faz isso, não faz aquilo outro. Eu estou falando mal contra uma instituição divina. Vocês entendem o quanto que isso é sério? É lógico que há momentos de imaturidade, é natural. Mas depois que eu conheço a palavra, depois que eu vou crescendo em maturidade, agora eu deixei as coisas de menino. Agora eu estou partindo para um casamento. E há algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, que é sobre comunicação. A importância de uma comunicação efetiva. Não está dizendo somente comunicação. É uma comunicação que fala. É uma comunicação que vai trazer aos ouvidos do seu cônjuge ali. Amém? A importância de uma boa comunicação aberta e honesta entre o casal. A comunicação, ela precisa ser pontual. Então, é necessário falar. Por exemplo, falta de respeito, falta de carinho, falta de amor, falta de um monte de coisa. Converse. É isso que é o trabalhar. É isso que é trabalhar em prol do casamento. Eu vou chegar e vou conversar. E aí, o que está acontecendo? Tem que falar. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Depois ali, vocês vão sentar, tirar foto ali, assistindo uma Netflix, uma Amazon, uma HBO. Você vai sentar e conversar. E aí, está tudo bem? O que está acontecendo? Porque o homem, geralmente, tá? Não é sempre. O homem ele é mais quieto, ele é mais calado. Concorda, irmãs? Eu sei que tem alguns homens aí que falam pra caramba também, né? Que conversa que é uma maravilha. No geral, o homem é mais quieto. E às vezes a mulher ela fica querendo falar, fica querendo conversar e não tem retorno. Aí não tem uma comunicação efetiva. Só que também, por outro lado, a pessoa vai perguntar alguma coisa. Olha aí o próximo versículo. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Eu tenho uma coisa para te falar. Nem fala, já sei. Já sei. O gás acabou. A sua mãe já está enchendo a nossa paciência. O seu pai, o seu tio... Aí a gente responde antes de ouvir. Não, calma, não é nada disso. Eu ganhei um dinheiro lá, eu tive um aumento. Entende? Mas olha aqui o que nós fazemos. Não, eu estou aplicando dentro do casamento. Mas olha aqui, quem responde antes de ouvir, a pessoa está falando e ele já complementa, ele já completa a frase. Comete insensatez. É alguém insensato que faz isso. E passa vergonha. E às vezes é assim no nosso dia a dia. Então, para você ter uma vida mais tranquila, até no seu trabalho, comunique-se bem. Eu vou ter que fazer curso de oratória, de retórica. Não. Fale. Fale o que precisa falar. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque isso faz parte de uma comunicação efetiva. São técnicas da comunicação que nós precisamos ouvir ativamente. Eu chego do trabalho, estou cansado? Sim. A esposa quer falar? Quer. Ouça. Atentamente.
Porque você pode cair naquela cilada. O que eu falei? Aí já viu, né? Aí a pessoa não sabe o que vai falar. É isso aí mesmo, você estava falando, né? E não tem nada a ver. Então, essa escuta, ela precisa ser ativa. Expressar emoções saudáveis e resolver conflitos de maneira construtiva. Então, nessas coisas, a gente precisa, dentro do casamento, desenvolver. Porque senão, complica. Aí o seu cônjuge não vai saber se você está feliz, se você está... Olha lá, aí vem um videozinho hoje, o que mais tem é meme, né? Vê um meme lá. Não esboça, não ri. E tem que treinar para os músculos da face para você não envelhecer. Aí o camarada está ali, né? Está assistindo um vídeo de comédia. O camarada ou a camarada não dá um sorriso num filme de comédia. Vai assistir lá Debi Lloyd, aí tá lá. E lá, não achei graça. É parte da comunicação, tá? Mas se acontece alguma coisa dentro de casa, fale. Não fica guardando. Ah, mas se eu falar, fale. Não, mas ele, você não conhece? Ela, você... Fale. Hoje a gente precisa... Porque isso é comunicação. A comunicação é uma ferramenta vital para nos fortalecer e também a questão da intimidade. Essa conexão emocional dentro do casamento. Precisa ver. Já pensou, você está com um estranho dentro de casa? Você não conhece. Ou com uma estranha dentro de casa. Tudo que vai falar, e cuidado, gente, hoje, principalmente, nós lidamos muito com casais. E hoje, o celular tem atrapalhado. Sim ou não? Aí, ó, tá vendo? Cuidado, hein? Então, às vezes, você está falando, deixa um pouquinho de lado, vai almoçar, vai jantar. Se tem condições de comerem juntos, deixa o celular um pouquinho. Na cama, a mesma coisa. Eu sei que é difícil hoje em dia, né? Principalmente porque a gente quer ficar vendo vídeo, quer ficar vendo fotos, quer ficar vendo um monte de coisa. Assistindo um filme no celular. Porque esse não era o objetivo primário quando criaram isso. Mas, enfim, está acontecendo. Então, cuide. Sabe? Cuide com isso, para que isso não atrapalhe nem o teu casamento e nem a criação dos teus filhos. Porque os filhos também se sentem trocados. 80% dos filhos se sentem trocados pelo celular. Isso é uma estatística. Isso vai melhorar, né? Não, não melhora. Infelizmente não melhora. Efésios 4, 29 fala assim, ó. Não saia, se você quiser anotar, tá? Fica à vontade. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que seja prejudicial, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós estamos aqui, numa reunião, né, depois de uma confraternização, e de repente está falando algo ali. E aí eu não tenho o que falar, eu quero participar, e eu acabo falando asneira. Aí eu não edifico ninguém, e da minha boca não sai palavra de graça. É tão gostoso quando você conversa com alguém, eu gosto de conversar com essa pessoa, porque a palavra dela transmite graça. Você conversa com ela, cara, você sai feliz da vida. E no casamento é a mesma coisa. A nossa palavra deve transmitir graça para a nossa esposa, para o nosso esposo. Deve ser não uma palavra prejudicial. Deve ser palavra boa, que edifica. Se vai falar asneira, deixa para lá. Não precisa falar. Então, essa é uma comunicação efetiva. Quando eu me comunico para edificar os outros conforme a necessidade. Alguém está precisando de edificação, de conforto, de consolo, eu vou falar. Senão, não tem necessidade de falar alguma coisa. Que a Bíblia fala que quando o tolo ele fica quietinho, ele se passa como sábio. Então, se ele fica quieto, a pessoa, rapaz, olha, aqui dali deve ter alguma coisa. Mas que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja prejudicial para os da casa. Porque a palavra a gente sabe que ela mata. Assim como ela dá vida. Amém, irmãos? Tranquilo aí? Então, segundo, a construção da confiança mútua. É outro problema que há dentro do casamento, a questão da confiança. Você já ouviu aquela frase, né?
Ah, eu perdi a confiança nele. Já foi. Perdi a confiança nela. Já foi. Não há restauração? Será que não tem como a Bíblia, será que ela não me dá respaldo para que eu cresça dentro do meu casamento na questão da confiança? Às vezes eu pego algo, às vezes eu olhei algo, pediu perdão, conversou, e aí vai ficar jogando na cara até morrer. Isso também não é saudável. Provérbios 3, 5 e 6 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que esse versículo estava dizendo? Que a confiança é a base fundamental para um casamento saudável, baseado em Deus, baseado no Senhor. Porque eu tenho confiança no Senhor, e se eu confio em Deus, se eu prometi dar uma chance ao meu casamento, então a confiança em Deus não é baseada agora no meu entendimento. É baseada a minha confiança em Deus. O meu casamento agora está fundamentado, alicerçado na rocha que é Cristo. Amém? E assim nós vamos caminhando. Eu preciso explorar maneiras de construir e manter uma confiança mútua, não só de um lado. Porque aí também não adianta. Eu saio, eu confio na minha esposa, na minha namorada, no meu namorado. Será que eu deixo ele? Eu incluo a transparência no meu casamento? Porque se eu vou em algum lugar, eu falo, olha, passei no supermercado, nunca. Porque algumas pessoas, eu não vou dar satisfação para onde eu vou para minha esposa, imagina. Mas isso não é transparência? Se eu vou na casa da minha mãe tomar um cafezinho com ela, lá com meu pai, eu não posso falar com a minha esposa? Qual o problema? E por que às vezes a esposa não deixa? Ou o marido não deixa? São problemas que a gente precisa resolver. Sentar e resolver, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 11, fala da mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela, e não lhe falta coisa alguma. Quando a Bíblia fala aqui que não lhe falta coisa alguma, é porque não falta. Carinho, ele dá. Os seus filhos estão bem. Deus está suprindo? Sim. Se não está suprindo, pegue a sua esposa, o seu esposo, vão orar. É isso que está faltando muitas vezes hoje. Porque nós vamos, é aquela questão, né? Vai distanciando um do outro. Depois o coração fica longe. E aí é necessário gritos. Porque quando está pertinho, está namorando, é só falar um negocinho, né? Fala alguma coisa pro Edson, Mívia, bem baixinho assim. Você ouviu? Não precisou gritar, né? E por que tem hora que grita? Todo mundo, né? Por que a gente grita tem hora? Porque o coração está longe. Por isso. Então a gente precisa gritar. Eu preciso falar alto. Porque E não, aí, ó, tá pertinho, você ouve. Eu estou vendo casais cochichando aqui, mas está ouvindo, não está? Não precisa gritar. Está ouvindo. Então, essa transparência, o perdão, a reconciliação, porque todos nós cometemos erros, todos nós. E nós precisamos, dentro do casamento, de restauração. Essa restauração é com amor e com paciência. Por isso que eu falo, o casamento, eu venho aqui, preciso conversar com o conselheiro de casal, preciso conversar com o pastor, vamos conversar para resolver isso hoje. Peraí, esse problema não começou ontem. Então não há resolução imediata. Entende? Então às vezes nós queremos, nesse imediatismo todo, hoje, eu quero jogar dentro do meu casamento, que tudo seja resolvido, num piscar de olhos. E não vai acontecer. Então, dentro da minha casa, eu preciso ter sabedoria e estar lidando. E quando precisa de ajuda, procure ajuda. Ah, mas olha, o pastor tem tanta coisa. Gente, mas é para isso que está o pastor aí, para ter tanta coisa. Ah, precisa de uma solução? Precisa, mas eu preciso procurar ajuda.
Quando eu venho falar aqui, ou alguém vem falar de uma palestra, é porque ele também aprendeu. Eu não posso vir aqui sem sentar e ouvir. Jamais. Eu não posso fazer isso. Eu não estou dizendo tempo de seminário. Eu estou dizendo que hoje, diariamente ou periodicamente, nós ouvimos, lemos coisas para casais e etc. É o que nós precisamos. O coração precisa confiar um no outro. Encorajar essa prática do perdão, da reconciliação. Meu casamento, às vezes, está por um fio. Mas e Deus? Deus ele não é capaz de restaurar esse casamento? Deus é capaz. Mas Jesus fala, o que às vezes atrapalha é a dureza de coração. O coração está duro, então já não dá mais nada. Lembrando que eu estou falando para hoje, tá? O que aconteceu no passado já foi. Mas se acontecer alguma coisa no passado que atrapalha você de avançar no presente, precisa também ser conversado. Terceiro, o papel do respeito e do companheirismo. Já pensou você ter uma esposa ou um esposo que não é seu companheiro? Será que ela precisa de outros? Né? Lógico que, irmãos, a nossa esposa precisa de amiga. O esposo precisa de amigo, fiel. Cuidado também com amizades. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão, só dentro de casa também não dá. A gente precisa ter em casa esse companheirismo e o respeito. Acabou, perdeu o respeito, já foi. Se der para restaurar isso, amém. Senão não dá. Tem coisa que não dá para engolir. Mas tem coisa que dá. Efésios 5:33 fala assim, ó. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Olha as lapadas aí, ó. As lapadinhas. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Aqui está falando para a mulher, só para a mulher tratar com respeito o marido? Não. Os dois. Só que, ó, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Agora, se o camarada vem aquele negócio, né? Mas eu não me amo. Aí é problema, já é outro problema, né? Mas se eu não me amo, como que eu vou amar outra pessoa? Irmãos, e hoje, principalmente nos nossos dias, nós trazemos problemas da infância. Nós trazemos, aqui não estou colocando Freud não, porque tem gente também que tudo é infância. Né? Não é isso. Eu estou falando que muitos problemas temperamentais que eu venho colocando dentro do meu casamento que não foi resolvido. Eu tive muitos exemplos negativos na minha vida. E isso eu vou colocando dentro do meu casamento. Eu não respeitava minha mãe. Primeiro, aqui tem poucos casais namorados. Você precisa ver. Apesar que está sendo gravado, não está ao vivo, está gravando. Você precisa ver se aquela pessoa, até quem tem seus filhos, ele vai namorar. Essa pessoa, ela é nascida de novo, ela é de Deus. Porque não vem com aquele papo que, ele vai para a igreja, ele vai se converter. Para com isso, é coisa imatura. A luz não combina com as trevas, primeiramente. Se o meu filho vai namorar uma menina, que trevas não combina. E meu filho namora uma menina cristã. Né? A Silvia e o Flávio estão aqui. Ele namora uma menina cristã. A Lara namora um menino cristão. Com nossos filhos, eu estou dizendo. Aí o meu filho vai procurar uma menina, ou minha filha vai procurar um menino que não é cristão, por exemplo. Eu sei que há momentos que não tem o que fazer, tá, gente? Às vezes acontece. Gostou, se apaixonou, você tentou falar e não teve como, aconteceu isso, acabou. Não estou dizendo nesse quesito. Mas procure, como pais, orientar seus filhos desde pequeno. Se você tem seus filhos ainda pequenos, vai orientando, vai falando. Que pelo menos depois, eu não preciso carregar uma culpa que eu não falei nada. Então isso que é importante. Porque é um jogo no escuro. Se eu falar, não, vai namora, que de repente, né, vai que se converte. É um papo tão antigo que fica difícil, né? Mas esse companheirismo dentro do casamento precisa acontecer. Eu preciso demonstrar essa importância, esse respeito mútuo e valorização dentro do casamento.
Quantas vezes nós estamos conversando com pessoas e na frente de qualquer um, eu falei, rapaz, isso aqui você não vê, você não sabe como que essa mulher é. Você não sabe como que esse homem é, desrespeitando o tempo todo, rebaixando o tempo todo. Isso é muito feio. Então, uma das coisas que nós precisamos vigiar, porque isso, para fortalecer o companheirismo, precisa investir tempo de qualidade. Aí o camarada não quer investir tempo de qualidade, não quer investir nada na esposa, que às vezes a esposa precisa fazer uma unha, a esposa precisa pintar ou cortar o cabelo, a esposa precisa fazer uma maquiagem para ficar bonita, e ele fala, não. Sabe por quê? Você já sabe por quê, né? Porque ele vê lá fora. Então lá fora é de graça, então ele vê, tá vendo. Mas a minha não, a minha vai ficar assim. Estou falando que mulher sem maquiagem, por favor, hein, gente? Tem mulher que é linda sem maquiagem também. A minha, por exemplo, ela não, nem sei por que usa maquiagem. Olha eu tentando escapar aqui. Nem sei por quê. Apoiar os sonhos e os objetivos do outro. Bem, eu vou estudar, vou voltar a estudar. Pra quê? Já é velho. Para que sim, pai. Vai fazer um café para as visitas, vai carpinar um terreno, vai lavar louça. E às vezes acontece. Então a gente precisa apoiar, isso é companheirismo. Apoiar os sonhos do outro, celebrar a conquista do outro como uma equipe. Sabe, que a esposa falar, o esposo falar, celebra, faz festa. Porque hoje, e antigamente, o povo de Israel era um povo festeiro. Era um povo que gostava muito de festa. E hoje nós como cristãos, por que nós não gostamos? É errado, isso é religiosidade. Se é uma festa bonita, boa, evangélica, não tem problema nenhum. Se eu estou numa festa que não é evangélica, que não é uma festa cristã, não tem problema nenhum. Eu não vou me adequar ali. Eu não vou. Igual, por exemplo, está tendo festa junina hoje num monte de lugar. Os filhos estão lá. O que tem? Eu não vou porque lá tem bebida alcoólica. Eu não vou porque... é? Vamos aprofundar nisso? Não, né? Hoje não vai dar tempo. Então tem muita coisa acontecendo. Então a gente precisa se preocupar com coisas maiores, mais profundas conosco do que ficar tentando mudar uma cultura que já está estabelecida. Então nós temos a nossa cultura. Então eu fico feliz quando hoje nós viemos aqui, tem uma festa, nós vamos celebrar, vamos sair, é bacana. Às vezes nós saímos com pessoas e vamos na padaria, vamos comer um lanche, isso é legal. Agora não, fica ali, não, esse negócio não é para mim. Sabe, isso é o que fortalece o companheirismo. Assistir um filme. Quanto tempo faz que eu não assisto um filme com a minha veinha? Então há uma necessidade de cultivar um interesse e continuar sendo acolhedor dentro de casa, mesmo nos momentos de desafios e de dificuldades. Olha só o que diz Pedro, 1 Pedro 3,7. E a Bíblia é tão bom falar versículos, porque versículos que dão base àquilo que nós estamos falando e àquilo que nós precisamos para viver aqui na terra. Do mesmo modo, maridos, viva cada um de vocês em harmonia com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira da graça da vida, de forma que não sejam interrompidos como suas orações, como exemplo. Então, como que eu vou orar ao Senhor depois de brigar com minha esposa, de rebaixar a minha esposa, entendendo que ela é a parte mais frágil, que ela é coerdeira do dom da graça da vida, porque a esposa, ela sabe quando o marido trata bem ela, da forma que ele trata bem Cristo. Como que é a relação dele com Jesus? Ele ora, ele procura ter um momento de intimidade com a palavra de Deus, ele procura ter as experiências espirituais com Deus, ele vai tratar a esposa bem, porque ele sabe que se ele começar com graça, a oração dele é interrompida. Não adianta ficar orando. Às vezes já aconteceu, eu discuti com a minha esposa e o nervosismo, né, querer falar mais alto, não vou pedir perdão. E eu nem oro, porque eu sei que não vou ser respondido. Para que eu vou orar? Aí o que eu faço? Tem que pedir perdão. Porque senão eu vou ficar sem resposta na minha oração. Então cuide com isso também.
Amém, homens e mulheres de Deus? Amém. Quarto, a centralidade da fé e da oração no casamento. Nós temos falado muito sobre fé. O cristão, ele deve viver por fé. A fé é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu trago à existência, que está oculto. Isso é fé. O objeto da minha fé é quem? O objeto da minha fé quem é? É Cristo. Não que ele seja um objeto, mas é um objeto. Aí, subjetivamente, é a minha fé em Cristo, a minha fé diária. Então eu preciso ter essa centralidade de fé e de oração no meu casamento. Eu tenho orado pelo meu casamento? Eu oro mesmo. Deus abençoe meu marido, abençoe minha esposa e meu filho. Não é só isso. Dentro da oração eu preciso, por exemplo, a pessoa fala assim, não vou ficar pedindo nada para Deus, não, Deus já tem muita coisa para fazer. Não, Deus ele responde a todos. Eu preciso ter na minha oração louvor a Deus, na minha oração. Eu preciso ter intercessão. Eu preciso falar o quão Deus ele é, quão bom ele é, as virtudes de Deus. Eu preciso falar as maravilhas que Deus tem feito. Eu intercedo pelos outros. Eu faço as minhas petições a Deus para a minha vida particular. E, por último, fé, para que tudo isso ocorra. A fé, para que tudo isso venha acontecer no meu casamento. Então, essa centralidade em Deus, que Ele é o cabeça, Ele é o centro da minha casa, precisa acontecer. Colocar Deus no centro do casamento e buscar as orientações e as nossas decisões em Deus. Provérbios 16:3, para ajudar a cada um de nós no nosso casamento. Consagre, o que é consagrar? Então eu preciso entender que aqui, quem escreveu Provérbios foi um sábio. Aqui ele, um homem que viveu aqui na terra e colocou nas escrituras inspirado por Deus. Então consagre tudo que você tem. Consagrar ao Senhor, não deixar macular aquilo. Centralizar o nosso casamento em fé e em oração. Porque Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, como família, como casal. Porque nós temos nossos problemas diários. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está dizendo que eu não posso andar ansioso, mas pelo contrário, em tudo pela oração, pela súplica, com ação de graças, apresentar o meu pedido a Deus. Eu tenho apresentado a minha vida, aquilo que eu quero fazer, particularmente, eu tenho colocado? Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de mim, Ele quer ouvir da boca do seu filho isso. A paz de Deus, ela é condicional, porque a paz com Deus eu já tenho, essa paz que eu não preciso de ficar, por exemplo, pegando coisas deste mundo para sentir feliz. Eu posso estar no ambiente mais obscuro que for, que Deus está comigo, a paz de Deus está comigo. Eu fico em paz, diante de uma crise eu estou em paz, essa é a paz com Deus. Agora a paz de Deus, ela precisa ser buscada, porque é condicional, que excede o meu entendimento, eu não consigo entender isso. Essa paz, ela vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Ela vai guardar o meu coração para minha esposa, ela vai guardar o meu coração para o meu esposo, porque isso não há entendimento nisso. Aqui está dizendo, vai além. Então pratique uma oração conjunta, como forma de fortalecer a espiritualidade dentro do casamento e nutrir a intimidade com Deus. Eu ando na dependência do Senhor a cada dia. Eu estou dizendo algo prático, eu estou dizendo algo que nós já sabemos, eu só estou relembrando algo para nós hoje. Eu tenho feito isso. É importante cultivar uma vida devocional, pessoal, para com Deus e também familiar, para que eu possa crescer alegremente na fé e assim fortalecer a união conjugal. Tudo isso, irmãos,
o nosso devocional ele é importantíssimo para que eu possa viver uma vida séria. Senão eu vou ficar buscando coisas aqui da terra o tempo todo, ficar buscando coisas fora, e isso eu não vou crescer em fé. Nós estamos construindo, fazendo tudo isso, relacionamentos duradouros, porque não é legal você passar por um divórcio. Não é bacana, quem já passou sabe, não é legal. Então, tente, sabe? Não fica, esse é mais um, não pensa assim. Uma que não é bíblico. E a Bíblia fala que eu sou uma só carne com a minha esposa agora. Nós sempre temos que enfatizar isso. A minha esposa agora é uma comigo. A minha mãe tem um lugar dela, os meus filhos têm um lugar dele, o meu chefe tem um lugar dele, porque senão também eu só vivo trabalhando, né? Eu só vivo no trabalho, também não é legal. Esse workaholic aí, né? Ficar trabalhando o tempo todo. Eu preciso lembrar que o casamento é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. E é através da graça e do amor. Isso que vai sustentar o meu casamento. E o último versículo aí, de Eclesiastes 4:10. Se alguém quiser prevalecer contra um, aqui está falando de amizade, entre amigos. Nós aplicamos ao casamento também. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui uma referência à importância de ter Deus como terceiro cordão dentro do casamento. Irmãos, o diabo ele anda sempre ao derredor para derrubar. E nós achamos que não. Nós achamos que nunca vai acontecer. Resista. O diabo está tentando contra a tua casa, resista, é algo espiritual. Porque nós estamos muito aqui no natural. E nós não vemos aquilo que Satanás está tramando contra a nossa família, contra nossos filhos. Se acontecer algo com nossos filhos, afeta nós. Não adianta eu achar que, é com fulano, Não, afeta, chega até nós. Então por isso que eu preciso cuidar. Eu faço alguma coisa com a minha esposa, ou alguém faz, o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha sobrinha, não, está longe, não. Eu preciso me preocupar, eu preciso cuidar, orar, principalmente, para Deus fortalecer, para que o meu casamento seja fortalecido em Deus, no alicerce que é Cristo. E Jesus vai abençoando a nossa casa, Jesus vai abençoando a nossa família, Jesus vai fortalecendo o nosso lar. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé para nós orarmos. E depois eu peço gentilmente que vocês tirem fotos. Marque o @ da igreja. Você precisa renovar teu Facebook, irmão. Você precisa renovar a tua foto do WhatsApp. Alguns nem perfil tem. Sabe o que é perfil? Perfil é a tua foto. Não estou falando, tá, gente? Não estou vendo que cada um não. O Instagram, por exemplo. Você vai poder trocar a tua foto do Instagram. Fotógrafo profissional, o Mateus. Eu louvo a Deus pela vida do Mateus. Então, é tudo preparado com carinho para vocês. Graça e paz, irmãos. A nossa irmã, Rose Moreira, nos abençoou com algumas lembrancinhas. Então ela vai fazer uma brincadeira agora com a gente, tá bom?